Tá tentando instalar o Hackintosh, ele simplesmente fica travado na tela da maçã e não vai para frente? Ou pior ainda, ele até aparece algumas coisas, aparece alguns determinados erros e você não sabe como solucionar? Prazer, me chamo Gabriel Loquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo vou te mostrar algumas possíveis soluções, porque não tem como colocar todas as soluções dentro de um vídeo e adivinhar quais são todos os problemas, mas baseado aqui no histórico do canal, que tem mais ou menos aí uns 5, 6, 7 meses talvez, eu criei um compilado aí de possíveis erros que acontecem, possíveis ajustes que podem ser feitos e que acontecem pelo menos aí, acho que nas 95% das vezes que o pessoal acaba me procurando com os erros, pedindo algum tipo de ajuda. Então, como não tem nenhum vídeo específico para essa finalidade, a ideia desse vídeo é justamente isso e te ajudar a fazer a tão sonhada instalação aí do macOS e fazer o Hackintosh funcionar. Então, bora pro vídeo. Ele não ficou muito longo, ficou bem tranquilo e são 3, 4 pontos bem chaves e que às vezes aí acaba sendo a solução do seu Hackintosh, pelo menos, né, na primeira instalação. Simplesmente porque depois que você faz a primeira instalação, além dos ajustes que tem que ser feitos e tudo mais, fazer aquele polimento básico na EFI, tem outro ponto muito importante, o vício. Você vai olhar a cada computador que você vê na tua frente, você vai pensar, será que aqui rola um Hackintosh? Então, a ideia é essa. Então, bora pro vídeo aí? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Um dos erros mais comuns que acontece quando a gente está fazendo, né, a instalação pela primeira vez aí do nosso Hackintosh, a gente vai ligar a máquina ali com o pendrive plugado para fazer o boot com o menu do OpenCore e assim que ele carrega e aparece aqui pra gente as opções, né, relacionadas ao sistema operacional que a gente vai fazer a instalação. Nesse exemplo aqui eu vou colocar o 11.6 o Big Sur. Quando a gente seleciona ele, fica aí essa tela da maçã simplesmente travada, não vai para frente nem para trás, praticamente, né, não funciona o processo de instalação. Ou ainda, carrega aqui o menu do OpenCore e quando você seleciona o sistema operacional, ele aparece da maçã, aparece a barra ali embaixo que seria, né, a barra de progressão, mas simplesmente ela não carrega, nunca chega, né, ao processo de instalação do macOS, impossibilitando aí da gente fazer, né, a instalação do nosso Hackintosh. O que a gente deve fazer em primeiro lugar? Pegar o nosso pendrive, colocar numa máquina que esteja funcional, seja ela com Windows ou até mesmo com o próprio macOS e montar a nossa partição da nossa EFI para poder fazer uma alteração nela e a gente ver o que está acontecendo ali por trás daqueles ícones da maçã ali que fica travado. Então assim, após a gente montar a nossa EFI, a gente entra dentro, né, do diretório EFI, dentro do diretório AC, a gente precisa editar esse arquivo aqui, o config.plist. Para editar ele, sempre recomendo utilizar aí o Property, que é a ferramenta aí oficial para fazer todas as configurações do OpenCore e tudo mais. Para facilitar, eu tenho o costume de vir aqui em Root, botão direito, Collapse All, ele retrai todas as informações, aí fica mais fácil da gente navegar aqui dentro. E essa primeira alteração para a gente tentar começar um diagnóstico é vir aqui dentro de NVRAM, depois dentro de Edge, depois aqui nessa última opção e aqui nessa chave Boot Args, a gente vai colocar a opção "-v", que é para habilitar aí o modo verbose do OpenCore, fazendo com que ele tire aquele ícone da maçã ali na tela de carregamento e mostre para a gente o que tem atrás daquela informação. Note que inclusive eu apenas acrescentei essa letra "-v" aqui nesses valores e não mexi aqui no restante. Quando vocês forem colocar esse modo verbose, né, colocando a letra "-v" aqui dentro do Boot Args no teu config.plist, observe ele apenas fazer o acréscimo da opção "-v", porque as outras opções que tem aqui dentro podem ser opções, né, ou parâmetros que interfiram no funcionamento do seu Hackintosh. Então, para evitar qualquer tipo de problema, apenas acrescenta o "-v", depois colocar ele, faz a opção de save aqui, né, tira o seu pendrive e daí rebuta a máquina aí para poder fazer, enfim, um possível diagnóstico e, é claro, né, a possível solução. A EFI já está ajustada para, né, o modo verbose. Já estou ligando aqui a máquina novamente e assim que carrega aqui o menu do OpenCore, vou selecionar novamente aqui então o Big Sur e notem que agora não aparece mais, né, o ícone da maçã e apareceu essa tela aqui. Essa aqui é a primeira parte ali do estágio de fazer o processo de boot e começar a carregar, né, o instalador do macOS. E caso para você no seu Hackintosh ele pare logo nesse primeiro estágio, quais são as possíveis, né, soluções e ajustes que a gente pode fazer? O primeiro deles é você resetar ali o computador e logo na sequência apertar a tecla Delete para poder entrar na BIOS. E aqui dentro vocês têm que procurar por uma opção chamada CFG Lock. Geralmente ela está aqui nas opções de boot. Aqui nesse meu caso então ele está de fato, né, na aba boot e logo na segunda opção ali CFG Lock e ela está habilitada. Ela é como pré-requisito estar desabilitada. E além desse nome aqui CFG Lock, ela também pode ter outras variantes que é como por exemplo MSR Lock. Vai depender aí da placa mãe, marca e modelo que você está utilizando.
e caso ela não esteja aqui nas opções de boot, ela pode eventualmente estar dentro das configurações avançadas de CPU. Nesse meu caso, não está aqui as configurações do CFG Lock, ela fica lá na última aba de boot. E caso você não encontre nem na aba de boot, nem nas opções do processador, tanto a opção CFG Lock quanto a opção MSR Lock, tem um outro ajuste que pode ser feito na EFI. Esse ajuste também vai ficar aqui dentro da EFI, OC, no arquivo de configuração, o arquivo config.plist. Sempre para facilitar, eu faço colapsar aqui do root, e essa opção ela fica aqui dentro de kernel, depois dentro de Quirks. A opção em questão é esse cara aqui, Apple X CPM CFG Lock. Por padrão ela vem como false, como desabilitado. Ela só deve ser habilitada caso você não encontre nem o CFG Lock nem o MSR Lock lá na BIOS. Então eu poderia vir aqui, colocar como true, vir em file, save e depois reinicializar o computador utilizando essa EFI aqui. Para esse exemplo, o que eu vou fazer? Vou deixar lá como false e vou aplicar lá no caso o ajuste lá dentro da própria BIOS, que é o mais recomendado. Então aqui dentro eu venho na parte do CFG Lock, coloco como disable, vou salvar e sair e tentar fazer o processo de boot. Então o menu do OpenCore está carregado, vou selecionar aqui o Big Sur, pressionar Enter, notem que ele passou daquele primeiro estágio e agora começou a aparecer um monte de outras letras e travou novamente aqui nesse caso. É normal em alguns momentos ele dá pequenas, entre aspas, travadas e depois prosseguir com a instalação. Mas caso aí no seu Hackintosh aconteça isso, começou a carregar, deu aquela travada e ficou travado, principalmente aparecendo aquela informação ali Legacy Shin 2 ou até mesmo como PCI Configuration, PCI Begin Configuration, quais são os possíveis ajustes? É dar aquela resetada marota no nosso computador para poder então entrar na BIOS e aqui dentro a gente deve pesquisar muito provavelmente dentro de settings na parte de configurações de I/O ports ou algum nome semelhante a esse, e vocês devem procurar por este item aqui, Above 4G Decoding. Em muitos casos ele vai estar desabilitado, você tem que vir aqui e habilitar ele, e logo que nós habilita ele, notem que aparece essa informação aqui abaixo, principalmente nas BIOS mais novas aí, em desktops um pouco mais novos, que é o Resizable Bar Support, e ele está como alto. A gente deve obrigatoriamente deixar então o Above de Disable para Enable, e o Resizable Bar, quando ele aparecer, se ele aparecer, a gente deve obrigatoriamente colocar ele então aqui como Disable. A gente não pode deixar ele como alto. Isso aqui é claro um exemplo para uma plataforma da Intel, mas caso você não encontre esses ajustes aqui de Above 4G, nem mesmo na parte aqui de I/O ports, ou então se a tua BIOS tiver alguma configuração da parte de PCI Configuration, ou até mesmo uma parte de Chipset Configuration, que é onde pode ter essas opções aqui do Above 4G, e também essa opção aqui do próprio Resizable Bar Support, que não vão ser todas as placas que vão aparecer essa opção do Resizable Bar, tem também um possível ajuste que a gente pode fazer na própria EFI. Esse ajuste então fica dentro da pasta EFI, dentro de OC, depois no arquivo de configuração, o arquivo config.plist. De praxe, já vem dentro do root, faz o collapse para poder retrair todas as informações. E a gente precisa novamente vir aqui dentro de NVRAM, dentro de Edge, aqui nessa última opção, dentro da chave bootargs. Notem que tem o "-v" que a gente tinha habilitado ali anteriormente para mostrar o que está acontecendo por trás ali do logotipo da maçã. A gente deve vir aqui e acrescentar npci igual a 0x2000. Feita essa alteração, vocês vêm aqui no processo de save normal e faz aí o reboot da máquina e vê se ele vai passar naquela etapa. E caso ele não funcione, a outra alternativa é você vir aqui e digitar novamente e mudar o 2000 para 3000. E no caso aí é uma alternativa para a opção 2000 e vai tentar com que passe daquela parte ali, caso seja esse aqui o problema relacionado ao Above 4G ou até mesmo o Resizable Bar Support. Geralmente esse fix aqui, essa correção de utilizar esse artifício do NPCI, ele vai funcionar aí mais para plataformas da AMD ou até mesmo para plataformas da Intel, quando a gente está falando daqueles processadores do tipo Xeon V3, Xeon V2 ou até mesmo os Xeon V0 ou V1. E essa opção aqui de colocar então o NPCI, ela acaba aí não sendo efetiva na ausência do Above 4G, quando a gente tem processadores da Intel, por exemplo, de quarta geração aí em diante. Então nesse exemplo aqui, eu vou apagar essa opção, porque eu tenho aquela opção ali na BIOS do Above 4G. Eu vou confirmar de salvar aqui. Vou voltar então para a BIOS. Eu vou pegar o Above 4G, vou colocar como Enable. Notem que o Resizable Bar tá como Disable, não pode colocar em alto ou até mesmo em Enable, caso tenha essa opção. Venho aqui no final, salva e sai. Espero, no caso, a máquina ligar novamente. E aqui no menu do OpenCore, quando aparecer, a gente seleciona o sistema operacional. Ele vai novamente aí fazer a opção de carregamento. Se aqueles ajustes forem feitos com sucesso, seja o ajuste na BIOS ou seja a correção via ali o bootargs que eu mostrei com o NPCI,
ali e vai chegar aí a essa tela, que é então, né, o instalador do próprio macOS, independente se é o Big Sur, se é o Monterey, se é o Catalina ou se são até mesmo outras versões aí anteriores. E chegamos ao fim daquele vídeo e eu espero que a partir dessas 3, 4 pontos chaves aí, principalmente quando a gente habilita ali o modo verbose, que abre o leque do que pode estar acontecendo e é de fato a porta de entrada para fazermos o diagnóstico e proceder, né, com a instalação do nosso Hackintosh. Eu espero que tenha te servido, que você tenha conseguido avançar aí na instalação, e se você tem algum outro tipo de problema, algum outro erro aparecendo e as possíveis soluções como o CFG Lock não funcionaram, ou até mesmo aquele ajuste do CFG Lock que tem dentro do config.plist também não funcionou, aqueles ajustes do NPCI, do Above 4G, do Resizable Bar também, que às vezes acaba impactando bastante, e é um ponto que eu acabo pegando volta e meia, pessoal, com essas dificuldades, com esses erros, e que são basicamente esses ajustes. Mas caso tenham outros erros, caso tenham outros cenários, basta trazer aí pra gente, deixar nos comentários, que a gente tenta sempre ajudar. Adicionalmente a isso, outras coisas que vocês podem fazer que muitas vezes colaborem em fazer o funcionamento e a gente diagnosticar o que pode estar interferindo, né, no funcionamento do nosso Hackintosh, é desabilitar alguns recursos on-board que tem na nossa placa, como por exemplo placas de som, placas de rede, apesar que não é para dar problema, mas já peguei casos sim, principalmente em chipsets mais novos, que as placas de rede bugavam ali o instalador e simplesmente ele não ia para frente nem para trás e não tinha muito como proceder. Depois que eu identifiquei que eram elas, corri atrás delas para ver que poderia ser feito a correção e de fato era um patch que corrigia e depois não tinha mais os problemas na instalação. Mas eles acabavam impactando de fato na instalação e que acabava, enfim, não conseguindo fazer, né, um Hackintosh. Então tem sempre essas dicas aí de desabilitar esses recursos, utilizar, por exemplo, um pendrive de boa qualidade, isso é bem importante, e também utilizar sempre as portas traseiras do gabinete, porque aquelas portas que ficam ali na frente ou aquelas portas laterais dos nossos cases, elas podem eventualmente estar oxidadas, que não é muito difícil de se ver por aí, e daí com isso passar a ter problemas na instalação devido a alguma inconsistência que acontece nos dados. Então são essas as sugestões que eu dou para vocês. Caso tenham novos cenários, como eu falei, só deixar nos comentários e a gente tenta ajudar. E ainda essa semana teremos aí algumas novidades com relação ao cenário de virtualização dos Hackintosh. Então, se você já está por dentro sobre a virtualização, sobre o máximo desempenho possível com esta nova técnica, que inclusive é uma tecnologia que não é nova e está no mercado há mais de 10 anos, fique ligado que teremos cenas dos próximos capítulos ainda nessa semana. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!